A universidade brasileira forma pensadores, pessoas capazes de oferecerem soluções diante dos problemas da sociedade, sujeitos com pensamentos autênticos e originais, que se capacitem a mergulhar nas problemáticas sociais e culturais do país? Não, certamente não. O que a nossa universidade forma é meros reprodutores de saberes, que reproduzem aqueles teóricos que a universidade brasileira adotou. Ou melhor, determinados grupos dominam as universidades brasileiras e impõem os seus autores. Né? Esses autores eles são impostos, são autores de esquerda, são autores relativistas, autores que pregam a inversão de valores, a destruição cultural, autores que querem estabelecer uma nova ordem de coisas, onde não existe uma moralidade elevada, mas sim apenas um comportamento cada vez mais liberalizante e onde cada um pode fazer o que bem entende. Né? Esta é a característica do mundo relativista em que nós vivemos. E a universidade, ela é um braço. A universidade, ela trabalha por esta relativização do comportamento, a relativização da moral. Mas a grande contradição da universidade, notadamente aqui no Brasil, mas eu acredito que isso seja um problema global de todos os países, mas a universidade brasileira, ela prega um relativismo, ela quer desconstruir as condutas tradicionais da sociedade, só que ao mesmo tempo ela impõe os seus saberes de forma absoluta. Ela prega um relativismo no discurso, mas a própria universidade, ela não pratica o relativismo, porque ela impõe as suas verdades aos acadêmicos, e se eles querem prosperar dentro da academia, a nível de mestrado e doutorado, depois se tornarem docentes e trabalharem como professores universitários, esses acadêmicos eles são obrigados a aceitarem estas verdades que a universidade impõe. Logo, ela que diz que não existem verdades, que tudo é relativo, blá 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 e blá blá blá. Mas na prática o que ocorre é uma imposição de certas verdades que a universidade julga como as mais corretas, ou melhor, os grupos que dominam as universidades, né, que são grupos esquerdistas, grupos relativistas, feministas, movimento LGBT, né, toda toda essa patifaria social, cultural e comportamental que nós vemos exorbitando em nossa sociedade, transformando-a em algo cada vez mais podre, porque a nossa sociedade, convenhamos, está realmente podre. Então, neste cenário catastrófico, é impossível livres pensadores surgirem dentro da universidade brasileira, porque o estudante, né, universitário, o acadêmico, já nos primeiros semestres, quando ele se impõe a isso, ele é restringido, ele acaba sendo limitado. Este aluno que quer ser um livre pensador e que bate de frente com todos esses dogmas universitários, ele não consegue avançar nos seus estudos a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele acaba sendo barrado. E os acadêmicos que prosperam são aquelas ovelhinhas que obedecem aos professores esquerdistas, os professores relativistas, que querem impor uma nova moral à sociedade. E a universidade brasileira, ela é utilizada como um instrumento para impor esta nova moralidade completamente relativista, depravada e esquerdista. Muitos acadêmicos eles se julgam para além da direita e da esquerda. Por exemplo, os Foucaultianos, né? Os seguidores de Michel Foucault, eles dizem, não, eu não sou nem direita, nem esquerda, eu sou para além desta divisão dicotômica do mundo. Esse negócio de direita e esquerda já está superado, eu tenho uma visão mais ampla.
Mas o Michel Foucault, ele é apenas uma ramificação da esquerda, do relativismo moral. Do relativismo moral. Muitos Foucaultianos podem até não se denominar de esquerda, mas eles são praticantes do relativismo moral. E o que é o relativismo moral, se não uma das formas de atuação da esquerda, né? Então tem cara tão trouxa dentro da universidade brasileira que ele defende um pensamento esquerdista e diz que não, ele próprio não se dá conta da sua ingenuidade ou da sua burrice, né? Ou da sua burrice, porque dentro da universidade brasileira, ó, exorbita de burros que não se dão conta que tem apenas um título e acreditam que o título é um sinal de inteligência, né? E é por isso também que os nossos acadêmicos, que os nossos pesquisadores são meros reprodutores de conhecimento e não livres pensadores. Porque um livre pensador é alguém que pensa por conta própria, é alguém que foge às regras da própria academia. Só que a academia brasileira, ela não permite alguém se manter nela e se desenvolver nela, fugindo das regras da academia. A academia brasileira, ela é excludente. Ela exclui aquelas pessoas que pensam de forma diferente. E ainda ela quer se dizer solidária, ela quer se dizer relativista, mas não passa de uma instituição opressora, absolutista, que admite apenas o pensamento dos autores que são defendidos pela Universidade Brasileira. Autores esquerdistas e, quando não denominados diretamente de esquerdistas, são adeptos e defensores do relativismo moral, né? Mas o que é o relativismo moral, senão um braço do pensamento esquerdista? Um braço do pensamento esquerdista. Então a esquerda, ela se tornou muito hábil. Ela é um camaleão que assume diversas colorações dependendo do ambiente, né? Dependendo do ambiente e do público. E do público. E muitas pessoas desavisadas, elas não se dão conta disso e acabam realmente sendo enganadas por esta ideologia que assume diferentes roupagens para engolir os públicos. E muitos públicos desavisados realmente são engolidos pelo pensamento esquerdista, por esta relativização moral, onde não existe verdade, onde tudo é possível, onde tudo deve ser aceito, tudo em nome da diversidade, né? Diversidade. A Universidade Brasileira, ela se diz defensora das diversidades, mas apenas das porcarias, né? Porque alguém que apresenta um pensamento diverso do da Universidade Brasileira não é aceito, não é aceito, mas é excluído, porque a universidade brasileira, ela é excludente. E é por estes e tantos outros motivos que a universidade brasileira vive uma verdadeira falência, porque ela não forma livres pensadores, mas apenas papagaios acadêmicos que repetem os discursos prontinhos que são reproduzidos dentro das universidades. E os novos acadêmicos, eles vão engolindo isso, porque isso é empurrado goela abaixo e depois saem por aí repetindo. E quem quer fazer mestrado, doutorado, se tornar um professor universitário, é obrigado a aceitar isso, concordando ou não. Concordando ou não. Eu sei que existem alguns docentes, né, a nível superior que fogem a essa regra, mas são poucos. São poucos os corajosos que se impõem a esta máfia acadêmica estabelecida dentro das universidades brasileiras, né? Então, realmente se reproduz um pensamento esquerdista e se reproduz a relativização moral, né? Que não é nada diferente do esquerdismo. O esquerdismo, ele se utiliza desta relativização moral para destruir os valores da sociedade e implementar as práticas esquerdistas que realmente
estão enraizadas na sociedade brasileira, né? Estão enraizadas, mas graças a Deus nós estamos vivenciando um despertar conservador, um renascimento conservador aqui no Brasil, e eu creio que se este processo continuar, a médio prazo nós vamos conseguir equilibrar este jogo, né? Este jogo que está bastante aí pendente para o lado esquerdista, e nós precisamos reverter essa situação. E os conservadores precisam ocupar espaços dentro das universidades. Esse é o grande desafio agora. A universidade precisa voltar a ser um espaço onde os pensamentos conservadores são disseminados. Porque se assim não for, a universidade é apenas um espaço unilateral, como é hoje. E algo unilateral não atende às necessidades de uma sociedade, né? Como a universidade brasileira hoje, ela está ultrapassada, ela é fracassada, ela não passa de um espaço de doutrinação, de bitolamento e de deformação intelectual, porque as nossas universidades, elas não formam livres pensadores, elas apenas deformam a mentalidade dos estudantes, não aceitando qualquer forma de pensamento que seja diferente dos dogmas acadêmicos, né? E é por isso que o Brasil tem uma das piores educações do mundo e um dos piores níveis culturais também, porque a universidade ela não ajuda a sociedade brasileira a se desenvolver culturalmente. A universidade brasileira virou apenas um braço da esquerda, que doutrina a juventude para emburrecê-la cada vez mais, e por isso que nós somos um país de burros, um país de burros. Existem mestres e doutores aqui no Brasil que não passam de burros, têm apenas um título e nada mais. Capacitação intelectual, capacidade intelectual, que é bom, ó, zero, zero. Este pessoal aí não passa realmente de meros reprodutores de saberes, né? Saberes de tendência esquerdista e de tendência relativizadora, né? Da relativização moral. E pregar isso, defender isso, não é ser um livre pensador, mas apenas um reprodutor de pensamentos prontinhos já. Pensamentos que objetivam realmente limitar as pessoas e não torná-las conscientes acerca dos problemas existentes. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima. Valeu!